as maiores escolhas da vida. Tudo o que deve acontecer em nossa vida depende não do destino, mas de nossas escolhas. Conhece-se o cristão pelas escolhas que ele faz. Aliás, conhece-se todo ser humano, qualquer ser humano, pelas escolhas que ele faz. E é claro que o cristão, as suas escolhas são singulares, únicas, sempre voltadas para Deus. O texto que nós escolhemos foi em Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20, onde lemos: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Só um breve resumo, síntese. Este texto, irmãos, ele esclarece um ponto teológico, bíblico, de muita importância, porque há um debate, talvez você não tenha conhecimento disso, mas há um debate por aí afora, de que o homem, na realidade, não teria livre-arbítrio. Porque eles fazem um confronto entre o direito do homem fazer escolhas e a onipotência de Deus e a sua também onisciência. Porque Deus sabe todas as coisas, não significa que nós não tenhamos direito de fazer escolhas. Uma coisa é Deus saber o fim desde o começo. Mas dentro desse período chamado história, Deus trabalha com os seres humanos, treinando-os a fazer escolhas, incentivando-os a fazer a escolha certa, amadurecendo-os para fazer a escolha que vai terminar num fim proveitoso, adequado. Então, as escolhas do lado humano é uma realidade. O homem tem o direito de fazer escolha. Aliás, esse hábito que nós tomamos de instruir os nossos filhos, primeiro a gente fica fazendo tudo por eles, né? Porque eles não podem fazer, são infantes, crianças. Mas depois de um certo tempo, você espera que ele não precise que você fique segurando na mão dele o tempo todo, né? Minha esposa, a Eleusa, eu lembro que quando as meninas começavam a ter ali seus 4, 5 anos de idade, e elas chegavam nele e disse: mamãe, qual roupa que eu vou na igreja? Ela dizia para elas: pode escolher, escolha que você quiser. Treinando a fazer escolhas. Então, o ideal, o idealismo da vida humana, do ser humano, da existência, é os pais contemplar os filhos com a maturidade suficiente para fazer as escolhas e as escolhas certas. Quando nós entendemos que os filhos chegaram a isso, você descansa. Você fala: agora eu posso ficar um pouco mais tranquilo, porque eles sabem, usando a expressão bem comum, né? Eles sabem se virar, ou seja, eles sabem se proteger, eles sabem que tem lugar que não pode ir, eles sabem que tem coisas que não podem se envolver com elas, eles já estão amadurecidos, sabem fazer escolhas. Deus, nós herdamos isso de Deus. Deus está treinando a sua criação a fazer escolhas. E por isso tem o livre-arbítrio. Aqui Deus fala: eu tenho proposto. Ele dá 2 opções. Toda vez que existem 2 opções, você exercita o seu direito de escolha e a sua maturidade. Se houvesse só uma opção, você nunca amadureceria. Por quê? Porque todas as vezes que você pegasse o caminho, era único, então você não tinha que exercitar o discernimento, o entendimento. Entende? Então, é bem claro esse versículo. Deus está propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Ele nos incentiva dizendo: escolhe, pois, a vida. Esta aqui é a bênção. Alguém fala: não, mas o homem não dá conta de escolher, o homem está morto em pecados, em delitos. Está certo, mas Deus é o Deus que vivifica o homem e o capacita a fazer escolhas. É claro que a iniciativa é toda de Deus, né? Nunca parte de nós.
Tudo começa em Deus. E é Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. Mas nós temos que continuar consentindo e entendendo o processo dele, de nos levar à maturidade. Esse aqui é o ponto. É só isso que acho que é importante guardar. Então vamos para as escolhas, as maiores escolhas da vida. A primeira escolha, vamos ler novamente. Escolho crer que somente Deus é soberano e que a sua palavra é a autoridade final sobre a minha vida. Como nós já vimos, vamos passar rápido. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Todas as escolhas que nós vamos apresentar aqui, ela vem primeiramente como uma orientação divina. E nós temos que adotá-la para a nossa vida. E esta primeira escolha aqui vem dos mandamentos. O Senhor disse, eu sou o Senhor, não terás outros deuses. E a sua palavra é a palavra, a autoridade final sobre minha vida. Jesus disse para os apóstolos, aliás, ele disse orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nosso relacionamento com a Bíblia deve ser de submissão a Deus. Quando nós submetemos a palavra de Deus, estamos submetendo a Deus, e isto é vida. O Senhor diz, isto é a vida. Vocês terão vida, né? Segunda escolha grandiosa, vamos ler juntos. Escolho buscar a Deus de todo o meu coração e estabelecer os meus planos em suas prioridades. Isso significa que nós renunciaremos a qualquer coisa que desagrade a Deus pelo privilégio de conhecer a Cristo, ter comunhão com Ele. O apóstolo Paulo foi um dos homens, um dos apóstolos, que compreendeu isso rapidamente e profundamente. Por isso Paulo diz que tinha por perda todas as coisas para conhecer a Cristo, para ganhar a Cristo. Paulo entendeu, como sempre eu gosto de dizer, que quanto menos de Paulo, melhor. Menos de Paulo, mais de Cristo. Menos de Paulo, mais de Cristo. Aí a gente lembra aqueles princípios do reino. Um princípio do reino diz o seguinte: tudo de mim, nada de Deus. Outro ponto, um pouco de mim, um pouco de Deus. E o último, nada de mim, tudo de Deus. Pena que a maioria vive no meio, né? Essa segunda opção, um pouco de mim, um pouco de Deus. Nós não podemos nos acomodar e parar dentro desse ponto aí, viu? Um pouco de mim, um pouco de Deus. Ah, já tem um pouco de Deus, mas Deus quer que você tenha tudo dele. Mas para que nós tenhamos tudo dele, ele também tem que ter tudo de nós. Vamos para a terceira escolha, as maiores escolhas da vida. Escolho conservar o meu corpo como templo do Espírito Santo, jamais profanando-o com a sensualidade do mundo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Não permitir que o corpo fique fora da santificação, que depende, que vai demandar uma decência, uma pureza no vestir, no pensar, no falar, no lidar com este mundo, o corpo como templo de Deus. Então isso muda tudo, né? Você olha para suas mãos, seus olhos, seus lábios, sua vida, seus pés, seu caminhar neste mundo, a sua maneira de relacionar em casa, com filho, com esposo, com esposa, tudo isso tem que ser levado em conta, porque a santificação do corpo exige que nós honremos a Deus em tudo que nós fizermos no corpo, por meio do corpo. Quarta grande escolha, vamos ler. Escolho servir a Deus em uma igreja
que ensina as verdades fundamentais das Escrituras e reforça a minha fé. Então vamos lá. Não é dizer qualquer igreja serve. Não. Não, por favor. Preste atenção, observe em que lugar você está indo, levando sua família, levando seus filhos. Em que lugar você pretende levar os seus amigos para conhecer a Deus? É importante o lugar onde nós servimos a Deus. É muito importante. E hoje, como tem essa diversificação de igrejas, então você tem que pedir a Deus com temor e tremor, de Senhor, me mostra o lugar certo, onde eu vou ficar plantado. A Bíblia diz que aqueles que foram plantados na casa do Senhor, né? O Salmo 92, me parece. Os que estão plantados na casa do Senhor. É como uma planta. Olha, nós podemos ser uma semente boa, uma árvore sadia, mas se a terra que nós formos plantados também não for boa, nós seremos prejudicados em nosso crescimento. Então nós temos que ser uma semente de Deus, nós temos que ter saúde, né, espiritual, e nós temos que estar plantado em uma terra sadia. Então aí a frutificação será certa, não haverá dúvida. Então vejamos algumas coisas aqui, que já foi vistas, mas estamos revendo. Existem dois graves erros em igrejas, muitas igrejas chamadas cristãs. O primeiro erro é não ensinar a Bíblia sistematicamente. Sistematicamente é igual nós estamos fazendo aqui agora, igual a gente faz na escola dominical, igual a gente faz no curso bíblico. Sistematicamente é ver ponto a ponto, é analisar cada detalhe da vida cristã, buscando na palavra de Deus as bases, os fundamentos. Então tem igreja o seguinte, tem os cultos, um irmão vem, fala, o outro vai e fala, às vezes assim, quando a reunião não tem assim esse método, esse formato sistemático, a gente às vezes escuta 5 mensagens num culto só, né? Pequenininha, mas são 5, tudo diferente uma da outra. Agora, quando temos um culto onde o ensino é sistemático, a gente tem só um ensino. Vai ficar mais fácil de guardar, de fixar, de reter. Vai ser mais edificante para as nossas decisões pessoais, para a nossa santificação. Então, é importante um culto alegre, cada um fala, cada um tem um testemunho, uma palavra, mas geralmente não abrange aquele âmago da fé cristã. Ele é mais válido para o visitante, que não conhece nada, então ele pega ali uma palavra, o Espírito Santo pode usar mesmo uma palavra, uma expressão, convencê-lo de que ele está num lugar abençoado de Deus e convencê-lo a continuar ouvindo a palavra aqui. Mas agora não, agora a gente assentou e nós estamos procurando entender a vida espiritual, entender a provisão divina para a nossa vida. Como crescer, como fazer as melhores escolhas da vida. Então, o primeiro erro é a igreja chamada cristã não ensinar a Bíblia sistematicamente. E o segundo erro é aceitar que qualquer pregador doutrine o povo de Deus. Devemos estar constantemente alertas, que é um detalhe importante, contra o perigo de falsos mestres. Né? Nós colocamos aqui, olha, o apóstolo Paulo alertou a igreja de Éfeso quando ele estava voltando para Jerusalém, antes de ser preso. Ele disse, depois da minha partida, vai entrar no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Que Deus guarde. Então, cada obreiro vigie e cuide da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, para não ser influenciado por nenhuma falsa doutrina que está circulando pelo mundo aí afora, talvez na nossa cidade. Então não abrace qualquer ensino sem primeiro prová-lo. Se tiver dúvidas, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Pastor, o que o senhor acha desse ensino? Eu ouvi esse negócio,
fiquei meio encabulado, não tive muita clareza. Eu vou te ajudar. Por uma providência de Deus, até chegar aqui onde eu estou, desde 1976, quando me converti, Deus me permitiu a percorrer, não que eu fosse para essas igrejas, mas eu tive conhecimento de muita coisa que é ensinada por aí afora e fui atrás de desvendar, de tirar a dúvida, tirar a clareza, pôr a coisa limpa. Então, as mais perigosas seitas que existem atualmente no mundo, eu conheço razoavelmente suficiente para alertar qualquer irmão de alguns erros que são ensinados por aí afora. Não posso ficar presunçoso também achando que sei tudo. Eu peço a Deus misericórdia todos os dias para me iluminar e me explicar a palavra dele. É incrível porque ultimamente Deus tem me explicado tantas coisas na Bíblia, assim, que fica claro que Deus me ilumina para entender. Eu louvo a Deus por isso, porque vocês são testemunha daquilo que nós falamos. Normalmente, eu penso muito naquilo que eu vou ensinar. Eu penso nas dúvidas. Eu penso na dúvida que eu teria se estivesse no seu lugar. Então, eu tento trazer a explicação que ajude você a entender como eu gostaria, de que alguém tivesse me explicado lá atrás. Às vezes tem coisa que os irmãos, a igreja, têm dúvidas, mas tem até um pouco de receio de perguntar. Então, às vezes, eu já levanto a dúvida aqui para trazer a resposta. Bom, há também a profecia de Pedro sobre a manifestação de falsos doutores e mestres que vão introduzir encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo. Então isso aqui é uma salvação sem Cristo. Imagina uma pregação que diga que existe jeito de ser salvo sem Cristo. Já tem por aí, mas não vou tratar disso agora. E Jesus elogia a igreja de Éfeso, que pôs à prova os que se diziam ser apóstolos e não eram apóstolos. Jesus disse assim: e tu os achaste mentirosos. Que igreja firme, Que igreja dedicada. Ela não teve o medo de confrontar o erro. Às vezes tem que haver uma ação enérgica, No caso aqui, parece que a igreja de Éfeso deve ter posto eles para sentarem e calarem. E eles estavam querendo tomar liderança dentro da igreja, mas não conseguiram. Quinta escolha, vamos lá. Escolho consagrar meus filhos a Deus e ensinar a eles os princípios das Escrituras. Devo viver diante dos meus filhos de tal maneira que eles respeitem minhas convicções e ouçam os meus ensinos. Deus falou muito no passado, no Antigo Testamento, sobre a importância de guardar a sua palavra e de ensinar a sua palavra aos filhos. Deuteronômio 4:9 fala sobre isso. Não vamos estar lendo, mas a conclusão é que nós devemos ter a Bíblia constantemente conosco, guardando-a e ensinando aos filhos. É responsabilidade dos pais, vamos ler cada item. Número 1, consagrar seus filhos a Deus. Número 2, ensinar aos filhos o caminho do Senhor. Número 3, desenvolver nos filhos o temor a Deus. A sexta escolha, grande escolha da vida, qual é? Escolho viver de tal maneira que nunca venha escandalizar ou enfraquecer as convicções de meu irmão. Aí agora entramos num terreno de relacionamentos, de fraternidade, de comunhão e de respeito. E nós sabemos que a igreja é como se fosse uma classe de ensino, de escola bíblica, em que tem pessoas que estão no jardim da infância e tem pessoas que já estão na faculdade. Então nós vamos ver pessoas que ainda não amadureceram como outras.
Você talvez tenha uma maturidade muito grande, sabe discernir, sabe lidar com muitas questões, mas tem um novo irmão na igreja, uma nova irmã, que, sabe, ainda não conhece como você, nem não entende como você. E é isso que nós vamos ver, essa diversificação dentro da igreja, em que nós temos que ajudar um ao outro. Deus não nos pôs aqui para ser juízes um do outro, não. É para ser colaboradores, para ajudar, para instruir. Então, nós temos que escolher a viver de tal maneira que nunca venhamos escandalizar ninguém, nem enfraquecer. O que isso significa? Primeiro, respeitaremos a consciência e o nível espiritual de nossos irmãos na fé. Paulo escreveu, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Romanos 14, 2 e 3. Olha aí, como a maturidade, como o crescimento espiritual tem diferenças dentro da igreja. Um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Quem come legumes está deixando de comer o quê? Carne. Então, desde o primeiro século, havia irmãos que diziam, bom, esse tipo de carne eu não como para não desagradar a Deus. Na mente dele, ele fazia algo com a intenção das melhores possíveis. Mas o outro, que tinha já crescido no sentido de não ficar apegado em coisas superficiais, comia a carne. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, você tem que ter o cuidado para não vangloriar, dizendo, não, eu não tenho problema com isso não me afeta, e você pode magoar um irmão que ainda não entendeu isso, como você entende. É difícil a gente, né, entender a coisa, porque você tem que ter uma certa maturidade em você, e não tentar investir ela, e colocar ela para uma pessoa recém-convertida, que de repente ele começa a ver que para ele em tudo praticamente há pecado. Você pensa assim, bom, mas isso é muita simplicidade dessa pessoa, mas por enquanto é o que ela entende. Até que ela cresça e não fique esbarrando naquilo, você tem que ter paciência, não pode ficar cobrando, senão ela vai escandalizar. Ela vai querer imaginar que você não teme a Deus. Que você faz o que ela acha que se fizer é pecado. É claro que tem coisas que de fato é pecado, né? Mas tem coisas que são da simplicidade e da incapacidade ainda espiritual daquela pessoa de entender aquilo, né? Paulo disse, o que come não pode desprezar o que não come. E o que não come não julga o que come. O problema é que aquele que não come tem muita dificuldade de não julgar o que não come. Não é isso? Paulo está dizendo, o correto é esse. Quem não come, não julgue o que come. Mas quem não come, geralmente se vê alguém comendo, vai ou pensar e até falar. Diz, aquele irmão não teme a Deus, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está comendo. Tem coisa que na regra você não faz. Uma vez eu fui na casa de uma tia da minha mãe, tia minha também, né? E ela, na realidade, nós fomos numa fazenda que ela trabalhava. Ela falou, passa por lá, era um caminho que eu fazia, indo aqui para o lado de Firminópolis, Turvânia. Ela disse, passa por lá para vocês almoçarem comigo. Ela gostava demais, minha mãe. Minha mãe gostava muito dela, eu também gostava dela. Minha tiazinha está aqui, sabe também quem é, a tia Joana. Morreu, faleceu. E aí um dia eu indo para lá, eu tinha aqui o pastor Célio, nós fomos juntos muitas vezes lá nos programas de rádio. Ah, tá de cá o pastor Célio, estou procurando aqui. Nós íamos, e eu sei que dessa vez eu fui só com minha mãe. E eu chamei minha mãe, falei, vamos lá para passar lá então na tia Joana. Aí nós fomos, saímos da rodovia, entramos na estrada, era perto da rodovia.
e chegamos na fazenda. E aí ela muito alegrinha, ela não era cristã, ela não era crente. Era uma mulher que temia Deus, mas não era crente, não era evangélica. E ela alegre, faz suas comidas e prepara, e estava cheirando muito, fazendo um fogão de lenha, aquelas panelas de ferro, estava tudo muito gostoso demais. Aí ela disse, ô Evinha, a chamar minha mãe de Evinha, Evinha, hoje eu matei o frango aqui, a galinha, só para esperar vocês e tal. E aí ela disse assim, mas logo cedo eu já peguei ele e dei uma torcida no pescoço dele e matei o frango. Eu falei, meu Deus do céu, esse frango então tem carne sufocada nele. Porque os cristãos aprenderam, né? Corta, escorre o sangue. Aí, como é que eu vou fazer com esse negócio agora, né? Aí chegou a hora de servir, eu fui nas panelas, e aí é claro que a gente sempre escolhe a carne de frango, a que tem menos osso, né? Aí eu fui na que tinha mais osso, no pescoço, no pé, alguma coisa assim, que eu não precisei de comer quase nada. Não teve jeito de ficar sem comer 100%, porque a gente tinha aquele carinho, né, de respeito, de falar para ela, mas a senhora caprichou, né, fez uma comida tão gostosa para nós, né. Aí, mas eu procurei sentar um pouco mais distante também, e realmente depois descartei uma parte daquela comida. Mas isso pode acontecer, né? Pode acontecer de outra forma dentro da igreja, até entre irmãos, pessoas que têm essa simplicidade no coração e não faz por mal, faz por bem, e quer honrar a Deus. E você tem que ter essa paciência. Segundo, não julgaremos as suas decisões pessoais. Paulo disse assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Servo alheio é o irmão, né, que é servo de Jesus. Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Romanos 14, 4 e 5. Isso aqui parece muito com a questão hoje entre os cristãos, onde tem igrejas que ainda guardam o sábado, né? Aqui diz, um faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Eu creio que o modelo ideal, que eu adoto, inclusive, eu julgo igual todos os dias. Eu sempre falo para os irmãos que nós não substituímos o sábado pelo domingo. Não. O sábado foi uma ordenança que tinha por finalidade governar e lidar, Deus lidar com o povo judeu. Tanto que no Novo Testamento não tem lugar nenhum escrito, né, que especificamente tem que se guardar o sábado. Jesus ia na sinagoga no sábado, que era o único dia que elas funcionavam. Mas ele fazia na sinagoga o que os judeus ficavam implicados com ele, que ele curava no sábado, eles consideravam como obra, e para eles não podia fazer obra nenhuma no sábado. E Jesus ficou indignado com isso. Ele disse, vocês não vão tirar uma ovelha do buraco, que caiu no buraco no sábado? Vocês deixam uma novilha, um bezerro caído lá numa grota, morrendo à míngua, só porque é sábado? Tem que tirar, tem que socorrer. Jesus disse, e essas pessoas que eu curo são muito mais valiosas do que os animais? Mas os judeus queriam matá-lo por conta disso. A Bíblia diz que Jesus quebrantava o sábado. Na realidade, ele violava o sábado. E a Bíblia diz que ele dizia que era igual ao Pai. E eles diziam, você está se fazendo Deus, você quer dizer que é Deus? Porque quando ele dizia que era igual ao Pai, ele queria dizer que era da mesma natureza do Pai. Aí eles diziam, você se faz Deus, nós vamos apedrejar, isso é blasfêmia. Estava tudo errado, os judeus estavam condenando Jesus, que nunca errou, nunca pecou. Eles interpretavam exatamente como, vamos dizer assim, uma pessoa ainda tão infantil, tão criança nas coisas de Deus. Eles queriam pegar isso, as tradições deles, para justificar a fé que eles tinham. Eles não queriam acreditar na fé
que nos põe em contato com Deus, que estava revelada em Cristo por meio da sua pregação, da sua doutrina, e não por meio de rudimentos. Os rudimentos tinham a ver com a lei judaica, sacrifício de animais, altares derramando sangue. Jesus disse que veio para trocar exatamente o lugar, né? Ao invés do animal, Jesus disse: eu sou o Cordeiro de Deus. Sacrifícios, altares, Jesus disse: o altar é a entrega, é a rendição, é Deus em sua vida. Quando Deus está na nossa vida, qual que é o dia mais santo da semana para a gente? Todos igual. A segunda-feira é igual ao sábado, a quinta-feira é igual ao domingo. Por quê? Porque todos os dias você honra a Deus e ama a Deus e serve a Deus. Então não tem mais esse negócio. É muito humano. Os judeus achavam que Deus só estava no templo. E por isso o templo para eles matavam por causa do templo. Ou seja, eles não importavam de violar o outro mandamento para defender o templo. Matavam. Jesus disse: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nem nesse monte, nem em Jerusalém. Se Jesus tivesse falado aquilo perto de um grupo de judeus, de sacerdotes, eles tinham apedrejado ele, porque Jesus está falando que o templo já não serviria para nada. Aquele templo judaico, adorado, venerado, idolatrado, Jesus disse: vai chegar a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus não em Jerusalém, nem aqui em Samaria. Adorarão Ele em espírito e verdade, não seja em qualquer lugar. Em todos os lugares. Então, a fé perfeita em Deus é Deus na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, vida inteira. Que hora que começa o culto, pastor? Não, se você está cheio do Espírito Santo, o culto da sua alma nunca acaba, ele sempre está em atividade. Que hora que começa, que hora que acaba? Não, nós temos um momento para um ajuntamento, mas depois que a gente sair daqui, o culto tem que continuar na vida de cada um. Por quê? Porque Cristo vive em nós. Cristo vive em nós, né? Não pensaremos apenas em nós mesmos. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo está dizendo: olha, por enquanto tenha paciência com todo mundo. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 6 a 8. Em resumo, o apóstolo Paulo está dizendo: nós vamos ter que conviver com irmãos mais infantis, crianças em Cristo. E de vez em quando eles vão querer te exortar. E você fica caladinho, isso é verdade, o senhor tem razão, irmão. É verdade, irmão. Né? Glória a Deus, obrigado pelo seu zelo. Né? Você sabe que aquilo que ele está te cobrando, às vezes até está tentando te corrigir, aquilo não faz nem diferença, você nem não vê aquilo, você nem estava olhando, nem percebeu. Uma vez eu sou da opinião que há um meio termo de postura, de conduta, né? Por exemplo, a Bíblia recomenda, isso é claro dentro da Bíblia, que as irmãs devem ter cabelos longos, né? Não é normal, biblicamente falando, você cortar o seu cabelo, a irmã, como eu corto o meu. Por quê? Porque para o homem é vergonha ter o cabelo crescido, para a mulher é honra. Então eu perfeitamente entendo que há um termo de pureza, de decência, que a Bíblia estabelece, né? E que é bom seguir. Por quê? Porque se está escrito na palavra de Deus, vai fazer bem para nós, né? Mas não chegamos ao ponto disso fazer ou desprezar ninguém. Uma certa vez nós estávamos num lugar e uma jovem chegou com o cabelo um pouco
pouco mais curto, né? E ela veio com muita satisfação e disse: pastor, eu estou começando a ajudar na escola dominical, mas estou super feliz. Ela era nova crente, essa jovem. E porque eu estou gostando tanto das criancinhas, eu quero aprender a palavra de Deus para ensinar para elas e tal e tal. Eu falei: parabéns, Deus te abençoe, nós estamos precisando mesmo de jovens assim. E tinha um irmão perto de mim, um presbítero. E aí ela agradeceu: pastor, não, eu só queria contar para o senhor, pastor, estou muito feliz na igreja e tal. Ela era nova na igreja. E aí quando ela virou as costas, o irmão olhou para mim e disse: o senhor viu o tamanho do cabelo dessa moça? Ele estava querendo dizer assim: por que o senhor deu tanta atenção para ela? O senhor viu o tanto que o cabelo dela estava curto? Eu disse: ô irmão, me perdoa, mas eu não tive condição de olhar o cabelo dela, eu estava olhando para a alegria dela, para o entusiasmo dela, pelo prazer que ela estava demonstrando ter, de que agora conhece a palavra de Deus e quer. Ela vai crescer, irmão, pode ficar tranquilo. Olha, ainda bem que Deus fez os cabelos com a capacidade de crescer. Quando cortaram o cabelo de Sansão, ele ficou fraco, perdeu as forças, perdeu tudo, foi para o moinho, ficou cego, mas a Bíblia diz que ele ficou rodeando lá e orando a Deus, e o cabelo dele voltou, foi crescendo. Até que Deus, pela oração dele, o clamor e o arrependimento dele, Deus deu a ele de volta as suas forças. Seu cabelo cresceu. Agora você fala assim: pastor, peraí, você acabou de falar que o homem não é aconselhável ter cabelo crescido. E Sansão, que Deus disse que não era para cortar o cabelo. E aí, como é que fica? Senhora? Eu explico, mas pode falar? Eu não ouvi a irmã? Eu não sei se era tudo, né? Eu sei que Sansão tem certeza. Eu não sei se eram todos. Não serve de base às representações dos filmes. Bom, deixa eu explicar então. Ter cabelo crescido era carregar, vamos dizer, um opróbrio. Era o tipo de uma vergonha. Deus, quando impôs que os nazireus eram homens que Deus requisitava para si. Por exemplo, Samuel era nazireu, Sansão era nazireu. E o próprio Senhor Jesus, nesse plano, vamos dizer, natural de consagração dos seres humanos a Deus, o próprio Senhor Jesus cumpriu também um papel de nazireu. Então, por isso, provavelmente, Jesus tivesse o cabelo comprido também. Aí você fala: mas, e era vergonhoso? Deus sujeitou esses homens à vergonha, para que eles pudessem demonstrar a verdadeira obediência a Deus, sujeitando a esse estado de compromisso com Deus. Ou seja, Deus disse: vocês estão dispostos a viverem até mesmo a vergonha pelo meu nome? Então, vocês estão com a obrigação de não passar navalha no cabelo. Não era um cabelo arrumadinho, né? Com certeza era um cabelo que crescia de forma não muito bonita. Como também as barbas dos sacerdotes não eram iguais. As barbas dos irmãos que cuida direitinho, apara, arruma bonitinho. Não, eram barbas naturais. Às vezes muito feias. Às vezes não, quase sempre feias. Tudo aquilo era um estado de opróbrio. Ou seja, eles sujeitavam aquela condição para dizer: eu estou disposto a sofrer qualquer coisa por amor a Deus. Era um sinal. Deus permitiu que alguns tivessem que carregar o sinal. O sinal da sujeição, para muitos, era vergonhoso, mas para o homem que era consagrado a Deus, era um motivo de honra. Eles eram os únicos que realmente, como disse o caso da Nilva, eram homens especiais. Deus estabeleceu que eles tinham que viver daquela forma. Mas a doutrina está em Coríntios, onde Paulo fala, né? Ter o cabelo crescido para o homem desonra. Então eles sofriam esse opróbrio por amor e obediência a Deus. Era uma prova que eles tinham que dar de que eles estavam sujeitos só a Deus mesmo. Quando Deus quer provar você, Ele prova da maneira que Ele quiser. Eu creio que esses homens
A primeira prova deles era essa, sujeição por meio da obediência, sem questionar. Cada um precisa ter a certeza de que está fazendo a vontade do Senhor. Paulo diz, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. É isso que você tem que ter tranquilidade. Você sente que está fazendo a vontade de Deus? Ah, pastor, estou com a minha consciência um pouco perturbada por alguma coisa que eu fiz. Então não faz mais. Pode ser que aquilo não afete o outro irmão, mas está afetando você? Não faça. A Bíblia diz que se nós formos fazer uma coisa, se não for pela inteira certeza de que estamos agradando a Deus, não faça. Ah, mas eu já vi um irmão falar que pode fazer, mas quando eu faço, minha consciência dói. Não faça. Se o outro irmão está fazendo e está tudo bem para ele, deixa ele com Deus. Fez mal para você? Não faça. É isso que é a ordem. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está dizendo que vai chegar um dia em que nós estaremos diante daquele tribunal. Esse tribunal de Cristo aqui não é para ver quem entra no céu ou quem fica de fora, não. Esse tribunal é para todos que entrarem no céu. Aí Deus vai julgar nossas obras. É porque nós não somos salvos por obras. Você não vai entrar no céu por conta de nenhuma obra que você fez, mas pela obra de Cristo na cruz. Mas só que lá dentro do céu, Jesus vai dizer, vamos sentar agora, vai começar o meu tribunal. Agora eu vou julgar as intenções dos corações. Por que é que você pregava? Por que é que você cantava? Por que você servia a Deus? Aí, o que ele proibiu a gente fazer aqui, julgar um ao outro, ele vai julgar. E aí, se o que nós fizemos, de acordo com a luz que ele nos deu, de acordo com o entendimento que ele nos deu, se nós infringimos, vamos dizer, aquela luz que ele nos deu, e ficamos com a consciência perturbada, mas continuamos a fazer é porque algum outro irmão fazia. Ele vai dizer, você vai perder um galardão aqui. Vai perder um direito aqui no céu. Acho que ficando no céu já ganha tudo, mas de qualquer forma vai ter algumas coisas. A Bíblia fala de perca no céu. Perca de privilégio, de honra, sei lá, de governo, de domínio, de posição, alguma coisa vai ser perdida. Perdida por conta de quê? De pessoas que agiram fora do seu nível de consciência e tranquilidade de estar em paz com Deus. Qualquer coisa que afligir a sua comunhão com Deus, você vai ter que tirar ela da sua experiência. Mas daqui 2 anos, 5 anos, você cresce espiritualmente, se torna um crente mais maduro, e olha e diz, realmente isso aqui não pode realmente prejudicar minha comunhão com Deus. Bom, se você chegou nessa maturidade, então você agora continua tendo uma consciência tranquila com Deus, mesmo naquilo que você conquistou a maturidade para fazer. Vamos simplificar, né? Tem irmãos, por exemplo, que acharia que não é muito conveniente, que não sente bem, por exemplo, ir num shopping. Não vou mexer com shopping, não vou em shopping. Não, mas tem irmãos que ir num shopping para eles é igual nós entrar aqui no store, meu jeito. Por quê? Porque eles já amadureceram, eles não chegam lá para aparecer, para passear, para mostrar nada não. Vão para fazer suas compras, tal, fazer um lanche com a família e vem embora. Eu, por exemplo, não sou de frequentar shopping. Já minhas meninas com os genros, eles marcam, a Priscila vem lá de Anápolis, está vindo de lá para lá, liga para a Júlia, liga aqui para a Eleusa, liga para a Grace, só entre família. Diz, vem para cá, para o Passeio das Águas, nós fazer um lanche junto, a gente ficar um pouquinho junto. Aí elas saem correndo tudo daqui para lá e eu fico sozinho em casa. E não fico triste também não, eu fico feliz. Não, vai, vocês gostam, vai, não estou contra não tem esse radicalismo comigo. Eu sei que, né, eu tenho confiança nas minhas filhas, meu genro, minha esposa. Eles vai de lá, me liga, pai, tá aqui, o sanduíche, não sei o quê, mostro pro Samuelzinho brincando e tal.
Eu dou uma olhada e disse, tá bom, tá ficando tarde, vem embora logo. Para eles é normal. Agora eu não tenho, né? Se depender de mim, acho que se dependesse de cliente igual eu, o shopping falia tudo. Ah, mas é que é bom, lá é fácil de achar um sapato, achar uma camisa e tal. Não, gente, para com isso, vamos arrumar por aqui mesmo. Vamos na lojinha do beco mesmo. Mas não sou, né, contra ninguém que tem esse nível de vida e sabe entrar e sair, é crente, né? Tá ali crente, tá ali com a família. Todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Aí lá no tribunal nós vamos saber quem foi no shopping mesmo crente, fiel, e quem não foi, né? E tem uma coisa, não é só porque eu não vou no shopping que eu estou sendo mais crente que ninguém também, não. De repente o meu problema, minha falha pode ser maior do que alguém que tem essa liberdade, né, de veicular para todos os recantos, né? Paulo era um desses crentes que teve uma visão muito grandiosa do reino de Deus, da graça de Deus. Paulo disse, posso todas as coisas. Paulo disse, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo deixava de fazer algumas coisas, não é porque ele se esbarrava naquilo como uma coisa que separava ele de Deus, não. Ele parava por causa dos irmãos mais fracos. Paulo chegou a dizer, ele disse assim, entre no açougue e compre de tudo que tiver lá. Pela ação de graça toda a comida é santificada. Mas depois ele também teve que falar. Se o irmão que não tem ciência, entendimento, estiver comendo uma carne, que duvidosamente pode ter sido consagrado a ídolos, ele disse, não coma. Se você comer, você vai derrubar ele da fé. Mas ele disse, se você tiver só com você mesmo, e entrar lá e comprar a carne, levar para casa e agradecer a Deus, pode comer. Mas chegar um irmão que vai dizer, da onde vem essa carne? Daquele açougue, diz, mano, para aí, que as carnes ali passa pelo templo pagão lá de tal, lá da cidade, etc. Paulo disse, então não come. Então você tem que decidir na hora. Senhor, se esse negócio vai deixar minha consciência pesada, eu não vou comer essa carne aqui, não, eu não vou fazer. Esses dias a Eleusa ganhou uns negócios. De onde que ela ganhou? Ah, ela estava lá no abrigo de crianças aqui em Trindade, evangelizando. Ela vai quase todo sábado lá. Aí ela leva coisas para as crianças, bombons e tal, e canta com eles, e prega para eles e ora por eles. São criancinhas que ficam desamparadas. Tem criança em bebê e tem crianças maiores, de 8, 10, 12 anos. Às vezes fica muitos meses nesse abrigo aqui em Trindade. Essas crianças geralmente são recolhidas pelo que o pessoal que protege crianças, conselho tutelar, e levadas para lá. E aí elas ficam ali e eles permitem, né, que a Eleusa entre lá. Só esse dia, um desses dias, foi na época da Páscoa. A Eleusa foi, tinha um grupo lá, tinha chegado primeiro do que ela. Ela ficou quieta no cantinho esperando eles terminarem, e eles tinham levado muito bombons, ovo de Páscoa e tal, e distribuíram para as crianças e deu para ela também. Não era só um, era mais de um. E aí ela ficou depois sabendo que me parece que era de um grupo, de um centro espírita, de um grupo espírita. E ela trouxe o que ela ganhou para casa. Quando ela pôs em cima da mesa lá, fui eu, não quero nem pegar nisso. Não quero nem ver isso. Eram uns bombons bonitos, né? Eram uns bombons bonitos e tal. Mas eu fui um irmão fraco nesse momento, né? E na realidade, se eu tivesse a fé que Paulo diz que nós temos que atingir, eu orava e dizia, Jesus, eu abençoo, santifica essa comida e vou comer ele agora. Você fala, pastor, mas está certo? É isso, você fica com medo. Eu também fiquei. Mas o ideal é que nós não tivéssemos a fé de ter um medo. A fé de saber que Paulo disse, o que é o ídolo? Ele disse, nada é.
Nada é. Depois ele explica, as coisas que os gentios sacrificam não aos ídolos, mas aos demônios. Ué, mas Jesus não deu poder para expulsar demônio? Então, sai demônio desse ovo de Páscoa, vai embora. Espírito ovo de Páscoa, sai daí. Eu gosto de chocolate, eu vou comer o chocolate. Pastor, mas eu não vou comer não. Tá bom, é isso que Paulo falou. Tem irmão que acha que tudo pode comer, outros acham que nem tudo pode. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque eu não vou fazer para afrontar a fé de nenhum irmão. Deus te abençoe, chega por hoje, senão vocês não voltam na próxima terça. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus, pedir ao Senhor que nos guarde, nos proteja. Entenderam o que eu falei? Não confundiu mais, não? Ficou pior do que quando chegou, não? Nós vamos tirando as dúvidas, tá? Eu volto nesse assunto na próxima terça, porque aqui hoje eu desviei muito do meu roteiro de ensino aqui. Eu não queria parar onde eu estou parando, e eu tinha muitas outras coisas para trazer e ensinar para vocês. Aí na próxima terça nós vamos pegar a estrada mais reta. Eu fiz muita tangente aqui hoje. Deus te abençoe. Terça, quinta-feira tem culto e sábado temos a reunião para todos vocês. A gente fala reunião de obreiros, mas todo crente é um obreiro, uma obreira na casa do Senhor. Então todos estão convidados a estar aqui no sábado às 19 horas. Quinta-feira, 19h30, como sempre. Agradeçamos a Deus por tudo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a trilhar esse caminho de fé, um coração sincero, Senhor, fazendo somente aquilo que nós temos consciência e certeza, que te agrada, que te glorifica e te exalta. Que tudo quanto o Senhor possa ser um embaraço em nossas vidas, possam ser tirado de lado, colocado, afastado do nosso convívio. O Senhor possa estar guiando nossas vidas precisamente na tua vontade, que o temor do Senhor seja presente, esteja conosco todos os dias. Abençoe a igreja, abençoe as famílias, abençoe nossas criancinhas, abençoe nossos idosos, guarda todos debaixo da tua mão potente. Nós oramos em nome de Jesus e todos podem dizer amém. E amém. Está terminado em nome de Jesus.